Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje estamos começando mais um programa Altos Papos, aqui com a Andressa Carrasco, com o Leandro na produção. E hoje entrevistando o Jorge Matar, famoso Jojo. Tudo bem? Boa noite, Jojo. Boa noite, Andressa. Boa noite. Boa noite. É um clima bem descontraído, tá super gostoso aqui esse making off que a gente estava conversando. Jojo, você veio para Piraju, não morava mais aqui, é daqui, mas não morava mais aqui. Sim. E tem toda uma história de falar de vida saudável, né? Você é formado na área de educação física, né? Isso, e tem muito a nos falar. Gostaria que você se apresentasse para nós aí. Muito bem, muito bem. Boa noite, Alex. Boa noite, Andressa. Boa noite, pessoal que está assistindo. Jojo. A gente chama de telespectador, mas não é internauta agora. É internauta que fala? Boa noite, internautas que estão assistindo. Engraçado, eu vim tentando trazer o Jorge Matar para Piraju, mas como eu sou de Piraju, e aqui as pessoas me conhecem como Jojo. Jojo? Não tem jeito. O que acontece? Hoje eu tenho 45 anos. Eu sou de Piraju, né? Não nasci em Piraju, mas eu vim para Piraju, acho que eu tinha 6 a 8 meses de idade. E passei toda a minha infância aqui, adolescência. Aos 17 anos, eu prestei vestibular e passei na faculdade. E aí eu fui embora daqui, fui para São Carlos. São Carlos. Fiz faculdade de Educação Física e Motricidade Humana lá. Estudei, morei lá por 5 anos, até pegar as 2 graduações. E depois eu fui para São Paulo fazer pós-graduação, me especializei em Fisiologia do Exercício. Voltei para São Carlos trabalhar. Fiquei mais 1 ano e meio em São Carlos, passei no concurso do SESC e fui para Piracicaba. Em Piracicaba eu vivi meus últimos não, eu vivi durante 28 anos. Os últimos, não? Os últimos passados. Isso. E daí? E aí, devido à pandemia, teve uma mudança de mercado total, né? Eu estava lá, eu atuo na área da saúde, na área de hábitos saudáveis, dei aula em academias, dei aula de iniciação esportiva. E devido à pandemia, meu trabalho foi totalmente para o online, né? Eu ajudando as pessoas a melhorar os hábitos, a controlarem o peso, melhorar a alimentação, ter uma nutrição mais equilibrada. Tudo isso com acompanhamento online. E como que foi isso, Jorge? Essa mudança do presencial, né? O que a pandemia... É legal ouvir isso, né? Sim. Você que está acostumado a lidar com as pessoas ali, nessa parte de instrução e tal, e de repente muda para o online. Como é que foi isso? Qual a sua perspectiva? Alex, na verdade, eu tive uma felicidade de, antes da pandemia, cerca de 6 meses, eu já tinha entrado no online. Mas eu tinha entrado porque o meu trabalho, uma das atividades que eu desenvolvo é orientando na área do emagrecimento e mudança de hábito. E no online, através de redes sociais, eu comecei a ter clientes espalhados em vários locais, várias cidades. Entendi. Olha só. Particularmente, muitos aqui na região de Piraju. Por eu ser daqui, eu já tinha alguns amigos, no boca a boca foi multiplicando os clientes aqui. Então, a hora que entrou a pandemia, para mim o meu negócio prosperou. Essa área que eu desenvolvo de acompanhamento individual prosperou. Porque todo mundo foi para dentro de casa, todo mundo ficou, não tinha mais tanta movimentação, academia fechada. Gerou muita ansiedade, né? O que as pessoas fazem em casa quando estão ansiosas e fechadas? Comem. E quem come muito... Que diga, né, Alex? E quem come muito, às vezes, ganha um pouquinho de peso. E das pessoas que ganham peso, algumas se incomodam. E das que se incomodam, algumas vão buscar solução. Não são todas, não. E algumas me encontram. Que legal. E aí... Alex, acha que ele está falando comigo? Ô Jorge, você trabalha, você tem um espaço Vida Saudável. Sim. Como que se deu isso? Como que a sua formação na área de educação física e outras formações, você encontrou esse trabalho e você ajuda as pessoas a mudar os hábitos, como você disse. Sim. Né? Você muda os hábitos, você ajuda as pessoas, como coach mesmo, né?
Você é formado em coach, né? Eu sou fisiologista. Fisiologista. Você Eu atua como coach. atua como coach. Mudar a perspectiva das pessoas, Sim. mudar os seus hábitos, o que é tão difícil, porque a gente se adapta, né? Se habitua, e aí depois você tem uma pandemia, você precisa mudar o hábito. E daí? Como que é isso? Sim. Ô, Alex, eu posso fazer um paralelo, porque eu acho que a minha atuação profissional hoje é um reflexo da minha vida, do meu passado. Sim, conte tudo que eu pra nós. vivi Foi. trouxe até aqui. Eu era uma criança acima do peso, bem acima do peso. Eu lembro que eu passei dos 100 quilos com 14 anos. Nossa. E isso gerou uma série de traumas. Tá? Trauma de estar acima do peso, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de tudo, eu não conversava com quem eu não conhecia. E quem eu conhecia, eu tinha dificuldade de conversar. Quem me conhece hoje? Quem conheceu o Jorge, que voltou para Piraju, não reconhece que aquele Jojo de 16, 17 anos que saiu daqui. Então, eu sofri com o excesso de peso. Muito mais emocional do que físico, porque eu praticava esporte. Eu jogava vôlei, jogava basquete e mandava bem ainda. Tinha uma vida ativa. Muito ativa. Tanto que me levou para a formação em educação física. Mas eu não conseguia controlar meu peso. Eu fazia atividade física, eu tinha aquela prisão que eu chamo emocional de estar acima do peso, e a timidez me impedia de fazer coisas que muita gente que está acima do peso faz, mas eu não. Eu tinha vergonha de tirar a camisa, eu tinha vergonha de me relacionar com pessoas, era complicado. Aí eu fui para a educação física. No meu íntimo eu pensava, pelo menos se eu não me desenvolver na área profissional, pelo menos eu emagreço. Porque emagrecer é esporte, atividade física. Sim. Tá certo. A questão é que eu me formei ainda acima do peso. Me pós-graduei em fisiologia, terminei minha pós-graduação acima do peso. E eu fazia atividade física 7 vezes por semana. Você era todos os constante. dias. Constante. E a minha alimentação não era ruim. Mas não basta ter uma alimentação que a gente acha que é adequada, que nem tudo que a gente acha está correto. Existem algumas particularidades que tem que ser ajustadas a cada tipo. E não basta fazer atividade física. Tem hábito. Acho que a palavra é isso. É hábitos e comportamentos. Perfeito. Outra transformação, os meus hábitos. Eu comia muito mal. Na adolescência, até eu sair daqui de Piraju com 17 anos, eu me alimentava mal. Eu não comia vegetais, verduras, legumes. E a mudança que eu tive para hoje, me alimentar bem, comer de tudo que é saudável e não deixar de comer aquilo que não é saudável, mas é gostoso. Aquilo de sexta-feira à noite, que a gente gosta, o lanchinho. Churrasquinho mais gordo. Etc, né? O líquido ali para hidratar durante o churrasquinho, estamos ali. Como eu passei por essa mudança, eu sei que é possível mudar. Então, essa convicção, essa certeza, eu me desenvolvi nisso e eu tenho. E os estudos me ajudaram, né? Eu me formei numa faculdade que é de Educação Física e Motricidade Humana, na UFSCar, que a motricidade humana leva muito para o lado humano da pessoa, de desenvolvimento. Perfeito. A pós-graduação em Fisiologia do Exercício mostrou um pouco mais do funcionamento do organismo. E os meus estudos, nos últimos 15 anos, foi muitos na área de comportamento, hábito, condicionamento. E hábitos a gente consegue criar. E, na verdade, até brinca assim, tem gente que fala, para emagrecer é difícil, tem que ter muita disciplina. Não tem, é um mito. Disciplina você tem que ter no início, até aquela disciplina virar um hábito. Depois é no automático. Se torna natural. A gente tem que ter disciplina para tomar banho todo dia. A gente só toma. Escovar o dente, a gente só escova. Mas quando é criança, Você precisa não é tão fácil. orientar, falar. Com certeza. Né? Falar de novo. Brigar. Às vezes, vai tomar banho, não demora no chuveiro. Quem é pai sabe. Mas legal. E aí, após a sua formação, e aí você passar por esse processo pessoal, né, te levou a hoje a ter o Espaço Vida Saudável, aonde você orienta as pessoas. Sim. Como que é isso? Sim. Eu tinha, onde eu morava, na minha cidade anterior, a gente tinha um Espaço Vida Saudável. Você morava em Piracicaba? Piracicaba, só para entender, o que é o Espaço Vida Saudável? É um local onde a pessoa vai para socializar, bater um papo, mas para se alimentar. Então a pessoa vai lá e come alguma coisa. E o que é oferecido lá são alimentos saudáveis.
em forma de shake, em forma de copo da felicidade. Em forma de torta, rapaz. Alguns exemplos. Isso aqui é uma torta, né? Que você trouxe Isso é uma aqui pra torta. nós. É uma torta salgada, porém ela é saudável. Né? Sem farinha, sem alta densidade nutricional e baixa caloria. Isso aqui, Andressa, é um sorvete. É um bolo de pote. Então, Alex. É um bolo de Bolo de pote. pote. É um sorvetão, né? A gente- Parece. É meio um pudim, um negócio assim. Mas gelado, com esse calor, né? Se deixar congelar, vira um sorvete. E é gostoso. E é gostoso. Já fica a dica para quem já foi lá no meu espaço Vida Saudável, leva, deixa no congelador. Vira um Que legal. sorvete. E o melhor, né, Alex? O Espaço Vida Saudável não é só para consumir lá. Ele tem a opção delivery também. Sim. Então, aquelas pessoas que têm aquela vida mais corrida, que nem a gente. nem fale. Sim. Então, dá para passar lá e levar algo saudável e gostoso para casa. O local em si é que tem o local e o meu serviço prestado no local. Né? Lá eu trabalho junto com a minha esposa, que ela não está aqui porque alguém tem que estar lá nesse momento. Sim. E ela prepara os alimentos saudáveis. Sim. Não tem farinha, não tem açúcar, alguns não têm lactose. Só que o impressionante é que todos parecem doce, parecem o shake, parece um milkshake de marcas famosas que tem por aí. Sim. O bolo de pote parece aquele doce que você encontra nas melhores opções de doce da cidade. Só que é saudável. Né? É tudo, ao invés de ir numa padaria comer algo que possa levar a pessoa a ganhar peso, a não se sentir bem, tem a opção do espaço para buscar esse alimento lá. Essa opção de guloseima até. E lá, a pessoa, quem está buscando um resultado, quer emagrecer, quer melhorar a alimentação ou até mesmo melhorar a performance. Performance no dia a dia, ter mais disposição, se sentir melhor. Performance na academia, no esporte, a gente direciona focado em melhora de hábitos alimentares. Então, a gente, quem quer emagrecer, consegue. Eu já direcionei pessoas aqui na região de Piraju que emagreceram 30, 40, 70 quilos. Então não é só para quem Legal. quer perder 1 quilo, 2 quilos. Né? Pessoas que realmente querem mudar o hábito e aí diminuir peso com qualidade de vida. Sim. Que legal, entendi. Você fala muito da região, é que seu trabalho, por ter sido online, você vir de Piracicaba para cá, ter Piraju como cidade natal, você presta um serviço regional. Né? Então, a você que está nos assistindo no nosso programa, curta, compartilhe, leve essas informações para mais pessoas, porque ela pode servir para muitas pessoas que precisam de acompanhamento, precisam de uma força, de uma alimentação mais saudável. O Jojo está aqui para orientar. Né? Procurem o Espaço Vida Saudável, né, Jojo? Isso aí vai... Se você tiver a disciplina no começo, vai se tornar um hábito e isso vai fazer com que você, com certeza, tenha melhores resultados na sua qualidade de vida. Você fala que o trabalho é regional. Você atende quantas cidades na região? Até onde você vai? Alex, é assim, o presencial, como eu falei, eu vim de um trabalho online. Sim. Né? Aí quando a gente veio para Piraju, quando eu e minha esposa decidimos, a gente veio para o mundo online e no bate-papo aqui em Piraju, passando férias na casa da minha avó, né? Hoje é da minha mãe. Sim. Eu comentei com ela, falei, nossa, que gostoso que é aqui, né? A gente podia mudar para cá. Ela falou, por que não? Falei, como assim? Ela falou, por que não? Falei, então tá. A gente decidiu ela se desligar da empresa que ela trabalhava e a gente decidiu vir para cá. E aí o que ocorreu? A gente já tinha experiência com esse espaço Vida Saudável. Na pandemia a gente parou, eu fiquei só no online. Sim. Eu falei, é simples, a gente pode vir para Piraju, você monta um espaço Vida Saudável e eu continuo, eu te ajudo no espaço e eu continuo com o meu direcionamento online e presencial. Então o meu atendimento presencial, se a pessoa quiser, por exemplo, vir até meu espaço para bater um papo, para conhecer como funciona, eu até ofereço, é comum eu oferecer uma avaliação gratuita. A Andressa fez a avaliação, né? É legal, esclarecedor, podemos dizer, né? Desesperador em alguns momentos, mas vamos lá, vamos em frente. Realista, encontro com a realidade. Pode ser toda a região,
Mas ela é atleta, viu? Ela pedala, ela é Não foi muito mais isso, atleta, Alex, mais não que eu. fala isso, que não foi isso que saiu no meu resultado, Alex, mas tudo bem. E daí, Jojo? Então nós temos o atendimento presencial, que pode ser presencial mesmo, a pessoa ir todos os dias, toda semana no meu espaço, ou a pessoa pode vir até mim para fazer uma avaliação e depois, a partir daí, ser online. Ou até mesmo ser 100% online. No 100% online, eu tenho clientes espalhados no Brasil inteiro. Que legal. E já tive clientes nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e Japão. Que bacana. Então, se estiver assistindo aí do Japão, pode fazer um acompanhamento comigo. É o que a tecnologia hoje nos promove, né? Você Possibilita, pode... né? Possibilita você ter inúmeros, Sim. inúmeros Do clientes no do Brasil. Japão não foi Muito. fácil, porque a sessão de orientação era marcada para 00:30, que era o horário do Você almoço tinha que dela dormir. lá. Eu tinha que estar acordado 00:30 para atendê-la. E é interessante assim, né, Alex, essa questão da troca, né? Você acaba se alimentando de uns produtos que, no caso dele, ele fornece ali. Eu acho que é importante a gente destacar o quanto o açúcar causa uma dependência, né, Jorge? Sim. Então, assim, não é só a questão, por exemplo, se você vai hoje e come um doce hoje, amanhã, por alguma outra questão, você quer um outro doce. No terceiro dia, se você não come o doce, ele vai te fazer falta. Aquilo vai te gerar uma ansiedade, vai te gerar uma falta mesmo, né? Eu ainda não experimentamos, né, esse pote da felicidade ainda. Aliás, esse é o bolo. Tem o pote da felicidade que você fornece lá no espaço, né? Desculpa. Mas é interessante isso. Você vai sentir o prazer de um doce sem ter o açúcar e os malefícios que o açúcar acaba causando entre os outros Sim. ingredientes, assim, né? Existe uma realidade por trás dos alimentos industrializados, Sim. que eles buscam, as indústrias criam um equilíbrio de alguns ingredientes altamente viciantes. Sim. Gordura, açúcar e sal. Eles são manipulados de tal maneira que ativa, é chamado sistema límbico. É uma área do cérebro que a pessoa nem sabe o porquê, mas quer aquilo. Sim. E usando regularmente se torna um vício. Como um vício em drogas, cocaína, heroína, é o mesmo mecanismo. E a gente busca, através da orientação, trazer para a consciência da pessoa que isso existe. Sim. E a gente dá recurso para a pessoa ir se desvencilhando. Por exemplo, algo que parece um doce, tem o sabor doce, mas não tem os ingredientes viciantes que tem na indústria, nos alimentos industrializados. E vai acabar dando o mesmo prazer que a gente sentiria comendo, né, algum Sim. desses alimentos. Às vezes até nutrindo melhor. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A base de todos os nossos alimentos é a qualidade nutricional. Por que muita gente associa a perda de peso? Porque, por exemplo, a pessoa pode fazer uma refeição lá, substituir, por exemplo, uma refeição por esse bolo de pote ou por um shake preparado lá, e ela vai ter alta densidade nutricional, ou seja, vai ter todos os nutrientes que o organismo precisa para uma refeição com baixa caloria. Então, se ela substituir o almoço, trocar uma refeição típica dela, que vai ter uma quantidade de calorias, por uma refeição oferecida no espaço, lá, vai diminuir o aporte calórico, déficit calórico leva a pessoa a emagrecer, desde que ela fique atenta nas outras refeições do dia a dia. Sim. E essa orientação ela tem lá também. Principalmente fast food, né? Sim. Você vai comer um lanche rápido, ele tem sal, gordura E açúcar. e açúcar. Tá tudo Sim. ali. Isso quando não acrescenta uma maionese de alho, né? Essa Que é uma delícia, né? Essa pode. Tem um alho. Mas realmente é muito interessante. Assim, eu sou suspeita, como eu já conversei no particular com o Jorge. É uma questão pessoal, né? É uma luta diária. E realmente no início você se priva um pouquinho, né? Assim, até conseguir manter esse costume. E é interessante, Alex, porque assim, antes de conhecer o Jorge pessoalmente, eu conheci ele através de pessoas que estavam fazendo acompanhamento com ele enquanto ele estava em Piracicaba ainda. Então ele já estava bem famoso realmente, porque eu conheci ele sem ele nem estar sabendo. E muitas pessoas obtiveram ótimos resultados, né? Assim, Jorge, é algo muito interessante, porque para a gente começar, seja só entrar para uma vida um pouco mais equilibrada, ou até mesmo a perda de peso, né?
precisa de um empurrãozinho, né? A gente precisa de alguém ali do seu lado, pegando ali na mão que nem uma criança, todo santo dia, vamos. Orientando, né? Vamos, não perde o ritmo, olha lá no seu foco, olha lá na frente. Para você que está nos assistindo, está nos acompanhando, vai estar aqui o endereço do Espaço Vida Saudável do Jojo, para você que quiser visitar o espaço físico, né? Onde você atende as pessoas e faz a orientação presencial. Sim. E também está aí, com certeza vai estar aqui os canais de comunicação, onde você vai poder também falar com ele de forma remota, de forma online, como ele está dizendo aqui. E a procura, Jojo, pelo espaço físico, aumentou depois que a pandemia deu uma recuada? Sim. Agora, o pessoal está procurando mais? Na verdade, lembra de falar Jorge, para o pessoal ali saber que é Jorge, meu nome. Jorge, Jojo e Jorge. Jojo é local. Pronto, todo mundo agora. Bom, às vezes a pessoa lá no Manaus, no Japão, nos Estados Unidos, é Jorge, né? Não Exatamente. Não, mas eu costumo falar que só me chama de Jojo quem gosta de mim. Agora eu vou identificar algumas pessoas que chamam de Jojo começar a me chamar de Jorge. É que nem a mãe, né? Quando fala o nome inteiro, fulano de tal da Silva, aí pronto, lascou. Na verdade, o que aconteceu? A gente veio para Piraju a hora que recuou a pandemia. Porque a gente já estava associado a nossa vinda para cá com a inauguração do espaço. Entendi. E a gente sabia que, na verdade, é uma proposta nova, da maneira com que a gente faz. Eu nunca vi em Piraju ser oferecido esse tipo de serviço, do jeito que a gente faz. E eu acompanho atividades semelhantes há muitos anos. E então, o que a gente tinha lá em Piracicaba, unindo toda a experiência minha, de orientação, de acompanhamento, e somado com o que foi desenvolvido durante a pandemia, porque foi um período que alguns ficaram depressivos, alguns trancados dentro do quarto, eu aproveitei para estudar e me aprimorar. Então, eu tinha um ritmo de vida que diariamente eu acordava às 5 da manhã e até às 6h30 era estudo, de auxiliar melhor as pessoas. E a gente uniu minha prestação de serviço à habilidade da minha esposa de fazer tudo que é gostoso. Tanto que, o que a gente já está preparado para expandir na região. Então, isso que a minha esposa faz com habilidade, ela já está ensinando pessoas a montar o próprio espaço fora de Piraju. Já tem gente aprendendo, já está começando a surgir, a gente vai expandir isso para a região toda. E aqui mesmo em Piraju é possível algumas outras unidades do espaço como eu faço. Sim. Né? Então, a hora que recuou a pandemia, falou, agora é a hora. Está abrindo o comércio. Foi no momento em que Piraju estava com praticamente 100% da população adulta vacinada. Maravilha. Foi no momento que a gente veio, que a gente falou, agora criou-se o momento adequado para a gente voltar para Piraju e já começar. E a procura está cada dia aumentando mais. Tá, graças a Deus está. É interessante, graças a Deus é né? um bom trabalho que a gente está fazendo. É interessante, sim, Alex, que eu tenho percebido que, na verdade, o espaço Vida Saudável tem sido até um local, assim, para as amigas se encontrar, sabe, assim, aquele horário, assim, não é um happy hour, porque normalmente é um almoço ou jantar, mas que tá ficando um clima bem gostoso ali, né, Jorge? Sim. Então, tem muitas horários, amizades. Tem horários que a mulherada tá ali, que eu saio. Deixa minha esposa, porque começa uma conversa tão descontraída, tão à vontade, eu falo, não, um homem aqui é melhor... Vai atrapalhar. Eu deixo elas à vontade. Legal. Ou às vezes tem a situação contrária, eu falo, meninas, eu vou ficar aqui para ouvir essas conversas. Essa conversa está muito interessante. Traz conhecimento. E às vezes eu escuto até assim, Jorge, pode ficar à vontade, viu? Porque a gente nem está percebendo que você está aí. Falei, tá bom. E aí quando por exemplo, alguém específico que quer orientação, sim, aí a gente vai na sala ao lado, sai desse ambiente para uma conversa mais séria e específica. Sim. Mas virou um happy hour. Tem uma turminha que se reúne todos os dias lá. Sim. É bem legal. E só para a gente destacar, né, Jorge? A maioria dos seus clientes, no caso, são mulheres. Mas é um espaço amplo para todo mundo que sentir vontade, né? Assim, não tem essa restrição. É que a gente sabe que, assim, as mulheres dominam, né, gente? A gente sabe disso. Tudo bem que eu tô aqui no meio de 3 homens, mas, né? Por enquanto. Mas, assim... Porque vai aumentar o domínio da mulher, né? Mas... Vai indo.
Todos os homens também que sentirem vontade, que estiverem precisando de um apoio, de uma orientação, né? Assim, senão alguém pode estar nos assistindo, não, mas é exclusivo para mulher? Não, não é exclusivo para mulher. É aberto mesmo para todas as pessoas que estejam precisando de um apoio, de uma orientação, de alguém para segurar sua mão e falar vamos. Sim. Sem dúvida, a manifestação feminina hoje é muito grande. Elas realmente estão... Sem elas, a gente não vive sem elas, né? Então, não tem jeito. Mas assim, foi importante tocar nesse assunto, nesse lado. A questão do masculino, do homem. Por exemplo, o homem, geralmente, né? A minha geração, você tem muitas pessoas sedentárias, na verdade, né? Eu mesmo praticamente não faço nada de exercício físico, né? Então a gente tem trabalho, tem nível de estresse, você está no dia a dia, na correria, família, trabalho, essas loucuras que o mundo enfrenta, guerra, pandemia, tudo isso mexe com a gente, né? E você toca num ponto muito interessante, mais as mulheres. O que você poderia falar para os homens que, por exemplo, vão alegar, mas eu não tenho tempo de parar e tomar, de repente, fazer uma alimentação diferenciada. Como que você aborda isso? Como que você direcionaria isso para o público masculino? Muito boa pergunta, Alex. Muito boa pergunta. Existe a resposta mais politicamente correta, sim, né? E aquela que dá mais resultado. Na verdade, o que acontece? É pura questão de prioridade. Simples assim. Eu escutei uma vez um grande profissional da área da saúde, um grande médico renomado, ele falar assim, o problema, eu ouvi da boca dele, nem sei se é dele esse conceito, o problema do ser humano é que ele acha que ele vai viver eternamente. Então ele sempre deixa para amanhã. Amanhã eu começo uma atividade física, amanhã eu me cuido, amanhã eu começo a fazer uma dieta, amanhã eu vou no nutricionista. E esse amanhã nunca chega, porque ele acha que ele vai viver para sempre. E outra coisa, a pessoa acha que é saudável por ainda não ter desencadeado doença. Uma pessoa é saudável até no momento em que não é mais. Um infarto não avisa, um derrame não avisa. Perfeito. A diabetes, se hoje você está bem, daqui 15 dias você pode fazer um exame de glicemia e perceber que está diabético, de uma hora para outra. Então, é pura falta, eu acredito que se trabalhar... Primeiro, tem que ser o homem mais consciente. Ou ele vem no susto. Eu tenho pessoas, inclusive em Piraju, que me procuraram, me conhecem desde a infância, me procuraram quando o médico mostrou o exame que ele estava com sérios problemas causados por gordura no fígado. Aí ele me procurou. E tem pessoas que nem assim procuram. Já aconteceu muito parecido da pessoa me procurar, ele entrar num ritmo, eliminar assim, 10 quilos em 2 meses e abandonar o programa. Por que ele fez isso? A gente não sabe. Porque ele atingiu o resultado? Não, ele tinha mais 30 para eliminar. E foi uma pessoa... Então, qual é o comportamento normal? As pessoas, a maioria, desistem das coisas que começam. Sim. Muita gente desiste, não vou colocar a maioria. A maioria começa um curso, não termina, se matricula na academia, não frequenta. E porque, acho que não é que os homens vêm poucos, as mulheres têm mais iniciativa de se cuidar. A gente vai no médico quando? Quando a esposa quase nunca fala que tem que ir, e a gente ainda enrola. Então os homens, eu busco, quando eu tenho oportunidade de um bate-papo presencial, é buscar conscientizar. Porque falar que não tem tempo é uma coisa que existe o tempo. É só questão de alocar as atividades dentro daquelas 24 horas. Tá? Eu conheço grandes empresários que arrumam tempo para pedalar ciclista. Ele pedala das 4h30 às 5h30 da manhã. Nossa, mas você quer que eu pedale às 5h30? Não, eu só quero que você ajuste seu tempo. Porque se amanhã... muita gente o que sustenta a casa e tem que trabalhar muito para sustentar a casa. Ok. Eu tive um exemplo na minha família, que o meu avô, ele era atleta, ele era desportivo, lutava judô, jogava futebol. Numa noite, ele teve um derrame. A partir daí, foram 24 anos de cama. Paralisado lateral. Uma parte conseguia andar. Sim. Mas então, às vezes, a pessoa quer buscar tanto a produtividade, o sustento do lar e não percebe que isso pode estar levando ele a uma situação complicada de saúde.
num curto espaço de tempo. Então seria uma coisa, parar e observar mesmo o que está acontecendo com ele próprio. Perceber, ninguém ganha 20 quilos numa noite. A coisa vai se acumulando. Ninguém se perde no fast food de repente. Amanhã eu vou começar só... são pequenos hábitos que pouco a pouco vão levando a pessoa para um caminho. Eu escutei de um aviador uma vez. Você decolou. Se você mudar 1 grau a tua rota, você vai mudar de continente, você erra o continente. Daqui a tantos mil quilômetros, você nem vai na direção do país que você ia. Mudou 1 grau a tua rota, você vai parar num outro continente. Então, às vezes, a gente muda 1 grau para o lado certo, uma mudança pequenininha, pequenos hábitos, dia a dia. Não tenta mudar a dieta. Homens que acham que precisa começar a academia na segunda-feira e mudar 100%. Não, começa mudando a tua alimentação. E eu vou além. Não muda a tua alimentação cortando o doce, cortando a cerveja, cortando as porcarias. O contrário, muda a tua alimentação acrescentando algo saudável. Para você ir equilibrando e deixando devagar. Eu vou fazer uma ressalva. Essa é o meu ponto de vista, né? Claro. Tem vários pontos de vista, né? Sim, claro. Eu estou falando de do jeito que eu acredito. Não precisa cortar as coisas boas, gostosas, nem tão boas, né? Acrescenta aquilo, alguns alimentos. A alimentação, e isso, por que o homem tem medo? Porque tem medo que a pessoa vai cortar as coisas que dê prazer. A cerveja, a carne, a gordura. Não, no meu ponto de vista, você não precisa cortar a gordura da picanha. Pelo contrário, só cortar para comer, né? Mas não precisa cortar, tirar da alimentação. Esse é o melhor corte que tem, a hora que você corta assim, que tá no ponto, aí você degusta, puxa. Pois é. Pílula da felicidade. Quando que... Esse, eu falo do copo da felicidade que a gente tem, né? Sim. Tem o corte da felicidade. Esse, que não dá para falar, para com isso. Mas o que você está se alimentando regularmente que vai te proteger, o teu organismo, facilitar a limpeza do teu organismo dessa gordura, ou até mesmo impedir a absorção de toda essa gordura. Que legal. É isso que a gente mostra. No dia a dia a gente mostra um caminho para você ingerir alimentos que vão impedir que você absorva tanta gordura da picanha. Alimentos que vão diminuir a tua vontade de comer doce, como né, a gente falou com a Andressa. Sim. Tem alimentos específicos que vão favorecer você ir deixando gradativamente as coisas que não são tão saudáveis. E tudo isso a gente mostra lá no espaço. E eu acho que é mais interessante também, assim, o que eu senti, né, no contato que eu tive com o Jorge esses dias. Muitas vezes a gente se alimenta compulsivamente, tem, lógico, questões biológicas, né, mas muitas vezes você está carente de uma atenção, você está precisando de uma conversa, você está precisando... E de uma certa forma, o atendimento e as novas amizades que você acaba fazendo, já é uma mudança de hábito, né? Você já muda a sua frequência do seu dia a dia. Sim. Então, você já começa a se abrir para novas oportunidades e isso vai entrando até nesse quesito de peso. Porque você faz uma amizade e a pessoa vai, não, hoje eu fiz esse alimento aqui, olha, eu fiz essa receita. Já passa ali a receitinha, já troca... Amanhã você ia só almoçar no Jorge. Amanhã a amiga vai e fala assim, não, vamos jantar hoje lá? Queria conversar um pouquinho? Isso vai virando uma rotina, né? Uma rotina saudável, até porque o nome também já diz, Sim. né? Vida saudável. Mas muito legal, Jorge, muito legal. Ô Jorge, vamos entrar só mais numa pergunta aqui. Nós falamos dos homens, né? Do público masculino, uma vez que o público feminino é mais consistente naquilo que se tem o propósito de fazer, mas eu queria chamar a atenção de uma pergunta para as crianças. Você faz orientação para crianças, adolescentes principalmente, que adoram refrigerante, né? E a gente sabe hoje, está provado por A mais B que o refrigerante entre aspas, é um veneno, né? Faz muito mal devido à concentração de açúcares que a gente estava discutindo. Eu queria que você falasse isso para nós. Você faz algum acompanhamento para crianças e adolescentes? Como é isso? Boa pergunta também. A questão do acompanhamento com criança e adolescente
a gente faz com que a criança e o adolescente seja beneficiado de tudo que a gente oferece. Se tem criança que vai no Espaço Vida Saudável. Eu tenho uma criança dentro de casa, de 10 anos, nesse momento, com 10 anos, que se alimenta com tudo que a gente oferece. Então, o que a gente apresenta para a criança, para o adolescente? A criança olha, ela vê um doce. Só que não é ela que tem que se conscientizar. Porque não é ela que tem o dinheiro, não é ela que vai de carro até o espaço, nem é ela que entra em contato comigo. São os pais. Perfeito. Então, basicamente assim, eu já tive pais de criança na época, ele tinha 8 anos, que ela queria que ele mudasse. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você frequenta o meu espaço e traz ele. Ele vai se influenciar por você. Então, vamos dizer, é muito mais uma orientação para os pais de como direcionar a criança. Uma mudança de hábito geral, né, Jorge? Familiar, né? Tem pais que vão lá, mães, né? Na verdade é mãe. A mãe vai e leva a criança. E a criança se alimenta lá também. Se alimentou de algo muito saudável, que parece um doce. Só que é o pai e a mãe que tem que ter essa conscientização. Muito bem. Show de bola. O tempo voou. Jojo, tudo bem? Foi um prazer tê-lo aqui conosco no programa Altos Papos, né? Que vai ao ar toda quinta-feira. Você que está nos assistindo aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, curta, compartilha. Nós aqui no Altos Papos trouxemos essa entrevista do Jojo, do Jorge, falando de alimentos saudáveis. Né? Mudança de hábito. Mudanças de hábito, né, Andressa? Para você melhorar a sua qualidade de vida, uma vez que nós vivemos os últimos 2 anos num estresse muito grande. Né? Eu acho que foi muito importante a sua vinda aqui. Né? O pessoal que quer ter mais informações, vai estar os números aí, tanto online quanto presencial. Entre em contato com o Jojo e procurem, né, ter esse diálogo, se estiverem sentindo a dificuldade e a necessidade de mudar seus hábitos. Tá, e mesmo aquele que ainda não percebeu, né, vá conhecer, porque assim, é um espaço totalmente novo aqui na nossa cidade. É uma proposta muito interessante. Eu mesma, essa taça da felicidade, esse copo da felicidade, estou ansiosíssima para conhecer. Tem assim uma aparência muito apetitosa. E obrigada pela sua presença, Jorge. Parabéns. Obrigado. Por esse empreendedorismo raiz. A gente sempre gosta de ressaltar que o nosso programa é de empreendedorismo. Esse é um empreendedorismo que você tem da sua vida, mas é importante dizer, você não é um aventureiro. Sim, são anos já, né, na área. Tem anos, tem experiência. Você não é um aventureiro que simplesmente está chegando, está passando, vai pegar o dinheiro do pessoal aí, vai embora, vai vender uma ilusão. Não. É um trabalho sério, é um trabalho comprometido. Vale a pena conversar com o Jojo. Ou no espaço físico, ou através do online. Muito bem. Muito obrigada. Estamos super felizes aí pela sua entrevista. Posso dar um recado? Claro. Na verdade, eu gostaria de dar um recado assim para o pessoal que está assistindo. O que mais impede as pessoas de encontrarem algo que ela já está buscando é o achismo. Ah, mas eu já sei, é isso. Ah, mas eu já sei, eu vou chegar lá e ele vai mandar eu fazer isso. Ah, eu acho que já sei. A pessoa está buscando, a pessoa quer mudar, tem aquela vontade, mas acha que. Não acha, não. Entre em contato com a gente. Vem Se oriente, né? Se é de Piraju, vem fazer uma visita pessoal e conhecer. Se é da região ou de qualquer lugar que está assistindo, entre em contato pelo WhatsApp, conheça. É de graça para conhecer. E em relação a tempo, faz um pouco mais de 12 anos que eu trabalho só com isso. Show de bola. Obrigado. Forte abraço a você, tá dado o recado. Obrigada. Até o próximo programa, Altos Papos.